Juízes capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tima e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Tima uma jovem filisteia. Peça essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tima. Quando estava passando pelas plantações de uvas de Tima, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou para lá, para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado, e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal. Então tirou o mel com a mão e saiu comendo. Foi até onde estava o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco, e eles comeram. Porém Sansão não lhe contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça, e Sansão deu um banquete ali, como era costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas, que antes que passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder roubar de nós, não foi? E a mulher de Sansão lhe disse chorando: Você não me ama? Você me odeia? Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta, e ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Juízes capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito, e disse ao pai dela: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: Eu pensei que você a odiava, e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: Desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas. Amarrou-as 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveira foram queimados, e os filisteus perguntaram: Quem fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram e acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo?
Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu, prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus, não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando vieram encontrá-lo, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Aí começou a cantar assim: com a queixada de um jumento matei 1000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada. Aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor. Tu me deste esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu aquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Hacoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Salmos capítulo 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve, sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então eu clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. E continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. O que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo eu lhe darei o que eu prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo como te servi a minha mãe. Tu me livrastes da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia! Primeira Coríntios capítulo 7. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor que eles ficassem sem se casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela.
E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que pode ter certeza que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontravam quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre para pertencer ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia em que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo, e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado, e os que choram como se não estivessem chorando, e os que estão rindo como se não estivessem rindo, e os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois deste mundo como está agora não vai durar muito. Eu quero livrá-los das preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo, mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa, e por isso é puxado para as duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, eu quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião, e eu acho também que tem o Espírito de Deus.